Boa noite a todos, senhores e senhoras. Esta, para mim, é a última palestra do ano de 2025. E eu gostaria de, ao início dessa palestra, fazer uma invocação àquele que é o nosso modelo e guia e que jamais nos abandona, que é Jesus. Me permitam, senhores e senhoras, que eu me dirija à imagem de Jesus Cristo e peça e rogue e suplique a Ele todas as bênçãos que as pessoas que estão aqui presentes, seus familiares, a todos os desencarnados que assistem os trabalhos desta casa bendita, eu rogaria a Deus que abençoasse a Jesus e ao Senhor da vida também, o Pai dele, que abençoasse todos vocês. Jesus, vós que desceste das culminâncias das alturas para as baixadas sofredoras da humanidade e vieste nos ensinar o amor e o perdão. Cumule de bênçãos as pessoas que estão nesta casa e nos dê a compreensão infinita do teu amor, do teu divino amor. Senhores, eu não gostaria de ser, de certa forma, duro com as palavras que eu vou proferir, mas eu me incluo também. Não é uma crítica ao comportamento humano, a quem me ouve, mas eu estou incluído nessas críticas que eu farei. Viver, disse o poeta Emílio Moura, um poeta mineiro, que viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Tanto mais bela sonhada, quanto mais bela, mais triste, perdida. Mais triste e perdida. O que é a vida na Terra, senão uma luta constante contra as distrações da vida? Quais são? E nós normalmente sucumbimos, nós normalmente somos derrotados por essas distrações e nos esquecemos de algo extraordinário que eu vou logo em seguida manifestar a vocês. Eu alinhei essas distrações, o materialismo exagerado, o consumismo, as vaidades, o ego, o egoísmo, os pecados capitais, orgulho, ganância, ira, gula, luxúria, preguiça e inveja. Meus amigos, o ser humano, ele está numa escola terrena para uma evolução espiritual.
quem são os nossos professores, quais são os nossos obstáculos. É o apego excessivo à matéria, é o apego excessivo a certos comportamentos que diminuem a criatura humana. Aqui, nesta sala, ninguém está vivendo pela primeira vez. Aqui não tem um espírito. Até os irmãos desencarnados que estão presentes assistindo, não tem ninguém que está vivendo pela vez primeira. Nós já estivemos lá no passado em vidas pretéritas. Nós estamos vivendo essa vida e nós viveremos vidas futuras. Qual o grande antídoto? Qual o remédio milagroso para nós atravessarmos esta existência desta vida e das demais no aperfeiçoamento ético-moral? Qual este remédio e este antídoto? É quando nós tivermos o sentimento do senso de eternidade. O senso de eternidade. A vida na Terra é uma vida compartimentada apenas em quê? Interesses pessoais, onde o egoísmo de todos nós, ele prevalece. Nós queremos todas as vantagens e todas as possibilidades desta única vida momentânea, efêmera. As pessoas, nós não conseguimos entender e compreender que isto é uma passagem muito, mas muito rápida. E depois, com a desencarnação, em que nós saímos desse estado material e a veste fica no túmulo, fica na terra, nós nos damos conta de que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. A vida é imortal. Nós somos espíritos eternos. Nós viveremos muitas vidas, muitas existências. E o que nós estamos fazendo para melhorar? O que nós estamos realizando para reduzir, extirpar, afastar da nossa vida as más inclinações, as más tendências? O que nós estamos realizando de caridade material e caridade moral? Quantas vezes nos aproximamos de irmãos, de familiares, de amigos, que sabemos estar passando momentos muito delicados, graves e difíceis. E nós, egoístas, com total falta de generosidade, nós não ouvimos,
não abraçamos aquela criatura, aquela pessoa que sofre. Esquecidos que um dia, que chegará o momento em que nós seremos os sofredores, em que nós teremos necessidade de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, de uma palavra de amor, de uma palavra de sentimento que ampara, que protege, e um sentimento que nos sustenta no amor de Deus. Senhores, nós preferimos as distrações superficiais, que é a matéria da palestra de hoje. Essas distrações que são os gozos da vida, que são os momentos em que nós apenas pensamos em usufruir, sem se dar conta de que esses momentos, eles passam como passam as nuvens do céu a qualquer pequeno vento. Meus amigos, viver na terra é uma vida que também tem cargas, tem dores e tem sofrimentos. Nós não podemos ficar apenas estacionados na dor e no sofrimento, mas nós necessitamos viver a vida de uma forma racional, de uma forma equilibrada, usufruindo sim as coisas boas da vida, que não nos prejudiquem, que não nos tornem orgulhosos, vaidosos, egoístas, que só olham para o próprio umbigo. Meus amigos, viver na terra é tirar um curso daquilo que Jesus nos trouxe para as criaturas humanas, quando ele, naquela manjedoura modesta e humilde, quando ele, naquela estrebaria entre os animais, com a sua mãe e o seu pai, ele veio ao mundo e nos trouxe mais do que a esperança. Ele nos trouxe a certeza de que a vida prossegue, que a vida continua. Lá no túmulo que recolheu o seu corpo, quando foi retirado da cruz da vergonha, que nós o imolamos, lá ele deixou para nós a certeza de que a vida prossegue e que a vida continua, porque ele surgiu com a ressurreição. Depois, quando ele ficou mais um tempo como espírito no meio dos apóstolos, ele como que nos disse: meus filhos, todos um dia retornarão à casa do Pai. E como nós chegaremos a esta casa iluminada que se encontra nas galáxias do universo, que se encontra na vastidão e na imensidão deste universo ilimitado e sem fim. Lá nós retornaremos com apenas uma bagagem. Não levaremos nenhuma fortuna,
Não levaremos nenhum automóvel último tipo, nenhum avião, sacos de dinheiro. Não levaremos uma beleza física do corpo eterna. Não levaremos absolutamente nada de matéria. Esta ficará aqui. O que nós levaremos é aquilo que nós fomos. Fomos um bom pai e uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo, um bom neto, um bom avô, uma boa avó. O que nós levaremos? Nós levaremos o tesouro do nosso coração. Aquilo que Jesus, respondendo aos apóstolos, disse que era o que nós tínhamos de maior e inestimável valor, que era o nosso coração. Mas nós, aqui na terra, basta olhar a mídia, os jornais, as televisões, os rádios, o que nós assistimos? Guerras, mortes, corrupção, vantagens, coisas absolutamente fúteis. O que nos interessa? Ouvir uma voz que nos traga um pouco de discernimento, de ler um livro que vai aclarar as nossas ideias. Não, nós pensamos apenas naquele almoço maravilhoso, naquele banquete. Nós pensamos naquela bebida gostosa e o resto que se dane. E as pessoas que sofrem, que continuem a sofrer, porque eu estou bem, nada me atinge, vivo uma situação tranquila, não me falta dinheiro, não me falta nada, eu posso passear aonde eu quero, e nós nos perdemos pelas distrações da vida, as distrações materiais, e nos esquecemos das coisas eternas, do sentimento que são as flores belas que existem dentro de nós. Nós somos essência divina. Nós não acabaremos no pó. O corpo que nós vestimos, ele é transitório, mas a nossa essência divina. A terra é um local de passagem. A verdadeira casa é a casa do Pai. E lá nos será perguntado: o que fizeste? O que fizeste? Resististe ao amor? Resististe à compaixão? Resististe aos bons sentimentos? E aí, um belo dia, quando menos esperamos, quando menos imaginamos, recebemos um convite da dor. É as perdas afetivas, são as doenças, são as perdas dos entes queridos, são os acontecimentos inesperados da vida, mostrando toda a nossa fragilidade humana, mostrando o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos e o quanto precisamos evoluir.
e melhorar. Meus amigos, eu trouxe um texto, um rápido texto, de um escritor de nome Israel Domingos, que é de uma beleza muito grande, que eu gostaria de partilhar com os senhores, lendo pausadamente, para que esse texto entranhe em vossos corações, que esse texto possa chegar em vossas almas e se harmonizar com vossas vidas. O texto diz assim: o ferro que resiste em atravessar o fogo nunca será espada. A argila que resiste ao toque do oleiro jamais será um vaso. O trigo que não passa pela moagem, mesmo que queira, nunca se tornará pão. Não podes querer ser uma árvore se ainda enquanto semente tiveres medo de entrar na terra. Ninguém cresce na zona de conforto e a dor é a prova de que ainda estamos vivos. Até o bebê que rompe do véu do ventre chora, anunciando sua chegada ao mundo, e a luta que começa com o primeiro suspiro. Quando atravessares os teus piores momentos, lembra-te da mãe que dá à luz. A dor é quase insuportável. Ela sofre, grita, sangra, mas no instante que escuta o choro da criança, a mãe, ela ri, ela sorri. O sorriso dela é a prova de que até a dor mais intensa traz consigo algo de lindo. Portanto, meus amigos, não vos desespereis, não imprecais contra o momento que alguém aqui, nesta sala, está passando, ou já passou, ou certamente passará. A dor acompanha a criatura humana. Estamos num planeta de provas e expiações ainda. O mal, ele sobrepuja o bem ainda. E está nas nossas mãos a arrancada de amor, visando a nossa melhoria e a aproximação com Deus. Jesus está no comando desta barca. Lá na Bíblia, homens de pouca fé, os apóstolos, ao primeiro sinal de que a embarcação poderia virar, que o mar se agitou, todos temeram, e ele acalmou as águas do mar. E ele veio até os apóstolos, que retornaram em paz. Assim é a nossa vida. Nós somos pessoas de pouca fé. Nós acreditamos mais nas palavras e na voz e menos no interior do nosso coração. Radiografem vossas almas. Abram vossos corações e perguntem. Nós temos uma crença, uma fé de que
Ele nos acompanhará para sempre? Nós duvidamos quando os vendavais e os temporais da vida, eles vêm e abatem a muitos. Meus amigos, eu encerro esta palestra agradecendo a atenção de todos e a felicidade imerecida que eu tive de poder passar esses momentos de aprendizado junto com os senhores. Cada palavra que eu profiro nesta tribuna sagrada, ela serve para mim também. Estou no mesmo barco que todos vocês, caminho pelos mesmos desertos de sofrimento e olho também para o mesmo céu que aos poucos vai iluminando com o raiar do dia, porque a noite não é para sempre, assim como o dia, mas o amor de Deus e o amor de Jesus, eles ultrapassam os fatores climáticos, eles ultrapassam tudo que nós vemos no universo, porque Deus criou o universo e Jesus, o seu Filho, veio à Terra a pedido do Pai e veio à Terra como nosso irmão, com o nosso corpo, para nos dizer simplesmente: não estacionais nas coisas que passam, nas coisas rápidas e efêmeras. O amor de Deus e de Jesus por nós, ele é um amor maior do que o amor do universo. Portanto, em nenhum momento de dor, em nenhum momento de sofrimento que passais é por acaso. Nós passamos porque nós criamos a dor e o sofrimento, mas Ele não nos abandona. Nós precisamos retornar à rota, e a rota é a estrada de luz de uma vida correta, digna, em que o perdão, em que a caridade, em todos os sentidos, deva ser o companheiro que a gente carrega no lado esquerdo do peito, o do coração. Meus irmãos, minhas irmãs, sejais felizes. Nós temos algum tempo para viver. Vivam com alegria, vivam com felicidade, afastem as dores, mudem um comportamento e sejamos menos materialistas e vamos nos unir no amor. O amor que tantos trazem aos lábios e tão pouco sente no coração. Vamos sentir mais no coração o amor e praticá-lo. Porque a vida devolve. Devolve o bem e devolve o mal. E eu estimo que todos vocês recebam da vida só o bem, por mérito de vocês. Muito obrigado.